Fala galera! Estamos aqui com mais um podcast Papo Fute Baiano para falar sobre o futebol baiano na sua extrema qualidade. Futebol profissional, futebol intermunicipal, amador. Falar também de comissão técnica, arbitragem, imprensa, influenciadores digitais, tudo. A gente fala aqui de tudo. Então, hoje, muito especial, conversando aqui com um tricolor de aço, o nosso querido amigo Everton Souza, mais conhecido na mídia social aí nas redes como Tom Bahia. Seja muito bem-vindo, meu querido. Graças a Deus. Primeiro lugar, o Bahia é o mundo, sempre. Segundo lugar, o vice. Em terceiro lugar, meu amigo, o Binha sempre estava certo. E a gente vai falar sobre isso também aqui nesse podcast. Show de bola. Muito obrigado a todos pelo convite. Satisfação estar participando aqui e vamos que vamos, que a resenha vai ser pesada hoje aqui, viu? Eu já vi que vai ser pesada. Eu já vi que a resenha tá aqui hoje e eu tô na minoria, então Você vai sobrar. vou deixar pra Guto aqui. Você vai sofrer. Tô, meu querido, como é que surgiu essa ideia de virar influencer, de começar, vou ter que tratar de coisas do Bahia, porque o Bahia é o mundo, né? Bahia Como é o você mundo. mesmo fala Bahia é o toda mundo. hora em seus vídeos. Cara, na verdade, assim, surgiu... Não tinha esse objetivo. Não tinha esse objetivo. Primeiro eu criei uma página chamada Sou Bahia 5988, onde eu comecei a fazer algumas lives. Algumas lives de jogos do Bahia. Ninguém nunca tinha feito isso no mundo. Ninguém, nunca. Isso tem o quê? Foi bem antes da pandemia. Do nada, assim, eu criei uma página e eu fiz, poxa, eu queria ajudar o Bahia de alguma forma, queria participar mais. E aí eu fiz, vou criar uma página. Só que aí quando eu fui criar uma página, eu vi que tinha muitas páginas que falavam já sobre notícias. Então, assim, tipo, seria mais uma página falando de notícias do Bahia. Aí eu fiz, poxa, tem que ter algum diferencial, tem que fazer alguma coisa diferente pra chamar atenção. E aí um belo dia eu tava em casa, eu vi algumas pessoas fazendo ao vivo assim, eu fiz, poxa, será que se eu colocar o jogo do Bahia aqui e começar a transmitir, tem algum problema? Aí eu peguei e fiz o teste. Comecei a colocar jogos do Bahia. E de repente a página explodiu. Só que eu nunca me divulguei, né? Ninguém sabia quem era o dono da página. Só que descobriram, uma pessoa descobriu. Aí essa uma foi passando, de repente o pessoal me descobriu no meu Instagram e aí começou a me seguir nas redes sociais. Aí veio a pandemia, eu tive que parar com a página, comecei, né? Não tinha mais jogos e tal. Eu aí fiz, poxa, eu vou acabar me afastando das redes sociais e do Bahia. Só que aquela ficava, né? A gente é Bahia, velho. A gente quer estar perto, a gente quer estar participando. Eu comecei a trabalhar em 3 hospitais. Então, assim, eu não tinha mais tempo pra cuidar das redes sociais. Era chegando em casa, dormindo pra no outro dia dar plantão. Só que eu falei, não dá. A paixão pelo Bahia é muito forte. É muito forte. Você quer estar perto, você quer estar participando, você quer ajudar de alguma forma. Aí eu fiz, não, eu vou ter que arrumar um tempo. Aí eu falei, bom, como eu não vou mais conseguir ficar com a página do Sul Bahia 5988, e eu tenho uma galera que gosta do meu trabalho, a galera me segue no Instagram, gosta de ouvir minhas opiniões, as loucuras que eu falo também de vez em quando. Aerolive. Aerolive, entre várias, Aerolive, a gente já fez Aerolive, foi fazer recepção de Fernandão no aeroporto, o aeroporto encheu de gente, entre outras coisas que a gente já fez também, já viajei, né, pra assistir jogos do Bahia. Aí eu fiz, aí eu falei, vou voltar com o meu YouTube. Eu tinha uma página do canal no YouTube, mas eu não usava ela. Aí esse ano eu falei, não, vou voltar a utilizar o canal do YouTube. Voltei, o canal tinha 700 e poucas pessoas. Hoje já tá quase com 5 mil. Em tipo 4, 5 meses. Já tá quase com 5 mil inscritos e tá crescendo, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigado. Se você quiser, você tem o direito você tem o direito de sonhar. O quê? Você tem o direito de sonhar. De ver tudo que o Bahia está conquistando. Você tem o direito de sonhar que você pode chegar lá. Inclusive, eu soube que o Vitória ia fazer o SAF. Rapaz, Eu soube que o Vitória que SAF tava é com a essa? SAF já pronta já. Que SAF é essa? A do Bahia foi 1 bilhão. A SAF do Vitória eu soube que seria 1 milhão. Que seria com o pessoal do Frango Avipau, né? Sonho meu. É isso, e graças a Deus hoje a galera tá lá, a galera tá curtindo muito, graças a Deus. Tô aprendendo cada dia que passa com os vídeos lá no YouTube. Hoje em dia já me sinto mais seguro, né?
Logo no início eu tinha muita dificuldade. Eu gostava muito do ao vivo. Ontem Mas teve, né? No ao vivo, exatamente. Só que aí quando eu ia gravar os vídeos, eu já fico, sei lá, é algo Travava diferente, um eu travava um pouco. Hoje em dia não, graças a Deus a gente Mais já tá solto, né? mais solto, já falo melhor. As notícias eu já dou de uma forma mais espontânea. Então assim, graças a Deus, e continuo aprendendo, né, sempre. Tamo aí. A gente tá no mesmo grupo, inclusive, do Bahia, né? O Notícias. Notícia do Bahia. Isso. Velho, cada dia aparece um grupo no WhatsApp novo lá, aqui no meu WhatsApp. Ser adicionado em um grupo É. novo a cada um Cada dia. dia aparece um grupo novo, eu fico porque, assim, a galera gosta de conversar, gosta de resenhar, eu gosto também de conversar. Agora, o problema é que o privado, às vezes a pessoa manda uma mensagem pra mim, eu só consigo ver 2, 3 dias depois. Até minha esposa, pra você ter ideia, ela tem dificuldade de falar comigo, acredite. Aí tem Minha que ligar. mãe, ela tem que ligar, ela já sabe, ela manda mensagem, se demorar eu não ver, ela liga. Até eu atender. Quando eu atendo, eu já sei que é ela. Eu vou lá, olho. Mas pra falar comigo no privado do WhatsApp é difícil. Mas consegue. É porque a galera vai na mandei- fonte, né? Eu A galera mandei vai na mensagem fonte, pra né? ele e ele respondeu, acho que mais 2 semanas depois. Foi 2 semanas, foi? Foi quase isso. Não é de propósito, não, cara. Acredite. Não é de E propósito. também É teve porque uma realmente. situação na última semana aí, né? Que... Foi, velho. Essa semana tá sendo muito corrida. Muitas notícias. Todos os dias notícia do Bahia. Especulações, contratações. Amanhã tem coletiva. E tal. Muito provavelmente eu vou estar lá também na coletiva, na Fonte Nova. Ontem, hoje é quarta, né? Ontem, terça-feira, teve tava também. na- Eu fui também. Cheguei atrasado. Mas consegui ir. Falei com os jogadores e tal. E assim, as notícias. Início de temporada, né? Pré-temporada praticamente. Muitas notícias do Bahia, muitas contratações, especulações. Então, assim, o mercado da bola tá pegando fogo de verdade. Agora mesmo, daqui a pouco, a gente dá uma olhada ali no celular pra ver se não tem alguma coisa nova, o que é bem provável. Você estava falando aí, Tom, sobre os grupos do WhatsApp. Interessante que eu conversava com o Guto e o Guto falava, rapaz, meu irmão, esse cara tem a fonte certa aqui. Ele traz umas notícias que, né, que já tá, não é aquilo que pode ser especulação, mas é algo que já tá quase concretizado. E o bom é isso, né? Você tem alguns contatos Sim. dentro do Bahia hoje, pela influência que você tem. Sim. E você, como influenciador digital, para falar do Esporte Clube Bahia, você é esse elo entre o clube e a torcida. Sim. Claro que a gente tem imprensa, rádio e tal, mas o povão hoje, a galera, quer algo rápido. É o Isso. WhatsApp, é o Instagram. Então você é esse cara. Sim. Tem uma galera da mídia independente do Bahia. Tem Barbaço, que hoje o canal de Barbaço é o mais influente, é o mais estourado, Foi um digamos dos primeiros? assim. O primeiro canal do YouTube que eu sei, que eu soube que foi o primeiro em relação ao Bahia, foi o de João Bahia. O de Barbaço veio depois, não sei quanto tempo depois, mas o primeiro, até onde eu sei, foi o de João Bahia, que inclusive foi até hackeado, mas ele conseguiu recuperar esses dias aí. Só que o de Barbaço foi o que deu aquele boom, explodiu mesmo assim. Né? Barbaço participou de um programa no Esporte Interativo, onde ele viajava por todo o país. Então, assim, né, lógico que com todo o trabalho que ele tem, que Barbaço é um cara muito, muito capacitado, muito inteligente, meu amigo, eu gosto muito dele. Né? Ele sempre correu atrás das informações também. E junto com a capacidade dele, com o parceiro que ele tem, que é Vitor Torres, e com a exposição, né, que ele acabou tendo também nesse lance das viagens, juntou tudo. E hoje em dia, graças a Deus, o canal dele é o mais estourado. Mandar até um abraço aqui pra Barbaço, meu parceiro, gosto muito dele também. Ele, Neto, agora, né? Neto, rapaz, Neto tem 17 anos, velho. É. 16, eu encontrei com ele ontem na Fonte Nova, eu falei assim, Neto, vem cá, quantos anos você tem? Parece que é gato, né? Parece que é gato. Barbaço também é novinho, mas Neto tá acabadinho, Barbaço. Aí, Neto, eu encontrei com ele ontem na Fonte Nova. Eu falei, vem cá, Neto, você tem quantos anos? Ele fez 18. Eu falei, não é possível. Não, porque assim, Neto, eu até falei com ele. Ele tem 18 anos, ele é novo, mas ele tem muita... Ele se expressa bem. Se expressa né? muito bem, ele tem uma forma de... Tipo assim, ele nasceu pra isso. Né? Eu acho que ele estuda jornalismo, não tenho certeza. Você percebe que tem um dom pra fazer aquilo ali. E a gente, da mídia independente do Bahia, a gente acaba sendo, como você falou, esse elo entre o clube e o torcedor, um elo mais rápido e por muitas vezes até mais como é que eu vou dizer, Preciso. mais seguro, mais preciso do que muitos portais por aí, né? E uma coisa que eu venho batendo muito com a torcida do Bahia esses últimos dias, essas últimas semanas, é sobre também essa mídia. Porque o torcedor do Bahia, ele é um torcedor que ele é muito carente.
Ele quer que fale do Bahia. Ele quer que as mídias falem do Bahia. E eu tô colocando isso na cabeça do torcedor aos poucos, né? Passando uma mensagem. E que a gente não precisa que a mídia do Sul, do Sudeste, fale do Bahia. Se eles quiserem falar, tudo bem, ok. Mas se eles não têm essa vontade de falar, não fale. O que a gente precisa é que monte um bom time, que o Bahia consiga os resultados dentro de campo, porque é isso que vai fazer a torcida feliz. É isso que vai fazer o torcedor feliz. Enquanto a mídia daqui do Sul, do Sudeste, né, as grandes televisões daqui do Brasil, não estão falando do Bahia da forma que o torcedor do Bahia quer, tabloides internacionais estão falando do Bahia. E eu fiz questão de fazer vídeos, eu botei no meu canal sobre isso, repercussões internacionais, porque eu sei dessa carência do torcedor de querer o reconhecimento do Bahia, de querer ver o Bahia sendo falado. Eu busquei, fora do país, quem estava repercutindo. E teve notícia da Inglaterra, teve notícia da Índia, Estados Unidos, Argentina. Tem um jornalista, se eu não me engano, ele é italiano, jornalista, um dos maiores jornalistas do mundo com relação a mercado da bola, Fabrício Romano, o nome dele, tá cobrindo o Bahia. Tem um outro jornalista que, se eu não me engano, é argentino, acho que é César Merlo, alguma coisa assim o nome dele, também fazendo cobertura do Bahia. Então eu digo pro torcedor do Bahia, meu amigo, o Bahia é o mundo. Jornalistas internacionais estão cobrindo o Bahia, você tá se preocupando com ESPN, com jornais daqui? E outra coisa, Tom, só pegando esse gancho, a mídia brasileira, principalmente a parte desportiva, ela é muito seletiva, né? Ela entende que o eixo sul-sudeste é o que importa para o futebol brasileiro. Exatamente. Então, eu lembro que quando o Bahia tava, já tem mais de um ano, né, nos trâmites para fechar com o Grupo City, tinha um outro time lá do sudeste querendo bater de frente com o Bahia e tal, e o Grupo City abraçou a ideia do Bahia, o Bahia também, a torcida, e teve aquela comoção regional mesmo, a torcida do Bahia, o estado da Bahia, imbuído nisso. Então, é uma dor também do eixo, da mídia sudestina, de não ter tido um time de lá com esse grande investimento. Não só do eixo, porque se você vai aqui pra Pernambuco, a galera também tá falando mal, que não sei o quê. Tá inconformada, pô. Você quer que eu te fale uma coisa? Eu fiz um vídeo que, assim, tudo isso que a gente tá conversando aqui são coisas que eu tenho essa percepção com o torcedor e eu falo assim, não, peraí, vamos lá, não vou deixar, eu não quero ver o torcedor do Bahia triste. Não, vamos lá. E aí eu vou buscar. Aí você falou agora sobre lá Pernambuco. Tem um cara que ele fez um vídeo, ele falou sobre justamente, ele, entre outras coisas, ele incluiu a SAF do Bahia no que ele falou, porque todo mundo hoje quer falar da SAF do Bahia. A verdade é essa, se você for olhar times do Nordeste, eles falam da SAF do Bahia. Principalmente quem tem canal independente, quem tem, eu não digo as grandes mídias, mas assim, quem tem os canais independentes. E aí esse torcedor do esporte, acho que ele quer. Sim, ele, eu acho que eu vou lembrar o nome dele. Ele aí falou sobre a SAF do Bahia e tal, ele dizendo, SAF não é garantia de nada, essa SAF do Bahia não vai garantir título, não vai garantir nada. Sim, meu amigo, realmente não é garantia, porque futebol não é uma ciência exata. Exato. Então assim, você observa que os torcedores dos outros clubes, na verdade, eles estão com muito receio que a SAF do Bahia desça. Muito receio. Eles, na verdade, estão torcendo contra mesmo de verdade. Você sente que os caras estão torcendo contra. Tem muitos que falam bem. Teve um do Ceará que falou. Ele fez, poxa, não, a SAF do Bahia tá muito boa. Bahia e Fortaleza estão na frente, anos-luz do Ceará. Mas você vê que os caras estão com medo da SAF do Bahia dar certo. Porque a questão da SAF do Bahia com o Grupo City não é só questão financeira. É muito além disso. É um projeto que você tem um grupo mundialmente conhecido, um grupo que ele tem clubes em praticamente todos os locais do mundo, estrategicamente. Tem time no Japão, tem time na Austrália, tem time na Índia. E vocês observam que o Grupo City, eles fazem um trabalho, muita gente fala assim, eles só visam dinheiro. Não, não é só isso não, cara. Eu fui pesquisar muito a fundo e continuo pesquisando sobre o Grupo City. Eles têm um time na Índia, que é chamado Mumbai. Inclusive, é o atual campeão da Índia e é o líder do campeonato hindu. Indives, tá? Já foi. Foi mal aí. Aí, esse clube, por exemplo, eles não visam nesse clube revelação de jogadores. Descobrir talentos. Obviamente que se, por um acaso, vai que surge algum jogador de lá da Índia, um fenômeno, óbvio que eles, né?
Mas não é o principal objetivo deles. Lá na Índia, a gente sabe que a Índia é um país muito populoso. O objetivo deles na Índia é aumentar a quantidade de torcedores. Se você aumenta torcedores lá na Índia, meu amigo, a Índia tem acho que mais de 1 bilhão de pessoas. Tem. Então, assim, eles conseguem chegar a um grande número de pessoas e se você consegue muitos torcedores, automaticamente você vai conseguir vender muitas camisas, você vai conseguir vender artigos do clube e por aí vai. Então, assim, é muito mais do que simplesmente negócio de dinheiro, de comprar jogadores. Muito mais do que isso. Quando você fala de... Sei que você tá falando do time lá da Índia. O Bahia tá aí pra comprovar que uma das coisas, acredito eu, que o City importou também é com a torcida do Bahia. Sim. Né? A média de público do Bahia, se eu não me engano, na Série B agora de 2022, estava em torno de 40 mil pessoas. Nessa faixa aí, entre 35 e... talvez fosse um pouquinho abaixo. Foi quase 30. Porque, na verdade, assim, no final né, que realmente começou a bombar mesmo, mas a gente tentou tem uma média... levar esse time... Exatamente. Isso. Foi uma média de quase 30 mil pessoas que chegou. De certa forma, com o público no estádio, com as atenções voltadas para o clube, você não ganha apenas dentro do estádio. Você ganha fora. Compra de camisa, né? Se você traz um jogador de expressão, né? Ou aquele cara que pode ser uma revelação, você vende camisa daquele jogador. Exatamente. As mídias, os torcedores dão mais audiência. Então, tudo isso, um grupo desse, né? Com a inteligência que os caras têm, os caras se ligam nisso, totalmente. Com certeza. Inclusive, você tocou num ponto aí sobre revelação de jogadores, que é algo que o Grupo City, ele foca muito... Muita gente fica... Alguns torcedores falam, cadê a contratação de peso? Torcedor, o próprio Fernando Soriano, ele disse que não era pra ninguém aguardar um jogador que a gente fosse buscar no aeroporto, como a gente costuma falar. O Grupo City, eles revelam jogadores, eles investem em jovens talentos, em jogadores promissores, né? Eles vêm ali mapeando o jogador durante um certo tempo. E aí esse cara aqui se encaixa no perfil que a gente quer. Eles vão lá e trazem, como trouxeram agora Biel, como estão trazendo o Kaique aqui pro Bahia, já compraram. E aí, muitos torcedores ficam nesse aguardo de nome de peso. Aí eu pergunto, Nicolas Azevedo hoje tá vindo pro Bahia. Quando o Grupo City contratou ele lá atrás, ninguém conhecia. Hoje o cara tá aqui, ó, fazendo nome. Fez um grande campeonato lá nos Estados Unidos. O torcedor do Bahia adorou a contratação dele. Tem um outro jogador que não tá nada certo pra vir pro Bahia, mas existe uma possibilidade, que é Santiago Rodrigues. Muito bom jogador. Quando o Grupo City contratou esse jogador, ninguém conhecia. Hoje em dia o torcedor do Bahia tá doido pra ele vir pra cá. Mas será que quando o Grupo City lá atrás contratou ele, será que os torcedores iam querer? Pô, quem é esse cara? Como, por exemplo, onde é que eu quero chegar? O Bahia contratou Biel. Biel é uma promessa. Mas é uma promessa que o Grupo City vem ali, ó. Vem mapeando há algum tempo. Aí esse jogador explode. Contrataram por 10 milhões. Aí esse jogador explode, vira uma revelação, como você falou. O que esse jogador vai trazer de aumento técnico dentro de campo? Sim. Camisas que vão vender. É um jogador novo. Jogador novo, você sabe, né? Gosta de corte de cabelo, pinta o cabelo, aquela coisa influencia, toda. Né? Influencia. Vai ter os torcedores mirim que vão fazer. Então, assim... Vem muita coisa além... Engajamento. Engajamento. Muita coisa além daquela contratação. Então, assim, tem todo um processo por detrás disso aí, que não se resume apenas a dinheiro. O pessoal fala Grupo City, aí vem logo, dinheiro, fake, o árabe. O cara vai trazer Cristiano Ronaldo. O primeiro pensamento que o torcedor... eu não falo nem de Cristiano Ronaldo, mas de um nome de peso. Nome de peso. E isso o Red Bull Bragantino, tá fazendo isso, né? E chegou a final de Sul-Americana dessa forma. A gente nunca tinha ouvido jogadores que estavam ali. Talvez alguns jogadores que passaram pela base de, sei lá, Palmeiras, São Paulo. Que jogou aqui, Arthur Vitor. Pronto. A gente não conhecia os jogadores de lá. Só que havia um mapeamento, um estudo técnico pra dizer assim, não, esse cara tem qualidade, esse cara faz parte do nosso grupo e a gente vai integrar ele a algum clube. É o que o Grupo City faz, né? Exatamente. Ao redor do mundo todo, você vê que você fala aí brincando mais a Vera, né? O Bahia é o mundo. Mas as últimas contratações do Bahia... O Bahia é o mundo. As últimas contratações do Bahia foram jogadores do quê? Uruguaio, né? Eu não sei se veio algum argentino.
Tem um que tá sendo Tem uma mapeado. sondagem. Tem uma Então, sondagem. são jogadores daqui do sul-americanos, jogadores que podem vir da Europa também, por Sim, que não? sim. Né? Esse mapeamento é fundamental. Já veio um jogador da Europa, né? Que é Kaique. Tá faltando ser anunciado. Só que é brasileiro, Sim. né? Mas Tava jogando por O lá. Jogou próprio lá na Diego, Europa. Qual? Diego Rosa. Diego Rosa Também já está tava. no CT. Já está no CT Uhum. também, vai ser anunciado. Só que Diego Rosa tem que esperar a janela de transferência internacional. Assim como acho que Kaique também. Também. Dia 11. Meado do esperar. ano ou é agora? Dia em 11. Não, agora em Dia janeiro. 11. janeiro tem Tô Agora, querendo janela. puxar ela pro dia 4, eu acho. A CBF está tentando antecipar. Seria ótimo, né? Seria ótimo. Mas tem que esperar. Talvez por isso que não foi anunciado ainda. Mas breve vai estar aí. Até para poder os torcedores do Vitória ficar com um pouquinho mais de raiva. Não, porque o homem tá trabalhando. Deixa o homem trabalhar. O homem tá trabalha. trabalhando quieto, O Fábio homem Mota. Trabalhando E quieto. outra coisa que você falou sobre jogador sul-americano. Como é que eu, ou algum torcedor que não tenha informações bem privilegiadas, ou conheça a fundo o jogador, como é que eu vou questionar uma contratação, por exemplo? Digamos que o Grupo City traga esse Tomás Molina, o argentino. Centralmente. Como é que eu vou chegar e vou falar assim, pô, não, essa contratação não é boa? Eu não posso falar isso porque eu não acompanho o jogador há anos. Mas o pessoal do Grupo City, ele tem toda uma equipe que acompanha os jogadores. Então, se eles estão acompanhando os jogadores, e se ele está falando, não, essa contratação aqui, eu quero. O diretor de futebol do Bahia hoje, o Carlos Santoro, ele era os olhos do Grupo City aqui na América do Sul. Ele ajudou a montar o time do Manchester City, alguns jogadores. Ele ajudou a montar o New York City, inclusive Nicolas Azevedo tá vindo, já chegou na verdade. Ele ajudou a montar o Yokohama Marinos, que foi campeão no Japão. Ele ajudou a montar o Bolívar, foi campeão na Bolívia. Então, como eu vou argumentar? Assim, eu tenho direito, óbvio. O torcedor Claro. tem direito de chegar e falar assim, não gostei desse daqui. Como surgiu a conversa de Wellington. E eu particularmente, não é informação, é opinião. Eu particularmente, eu acho que essa conversa de Wellington não vai andar, né? Quem trouxe foi até Barbaço, não foi? Foi Barbaço que trouxe, teve um outro cara também que trouxe a informação. Assim, se ele tem uma fonte que passou pra ele, eu acredito, confio. Mas particularmente eu não consigo ver o Wellington Se encaixando, encaixando no que a gente nessa conhece filosofia do na Grupo City. filosofia do Grupo City, né? Um jogador que estava parado e tal, né? Não teve uma passagem tão boa no último clube. Mas enfim, vamos aguardar. Então assim, mas se por exemplo, ele vai lá e anuncia tal contratação. Esse Marcos Vitor veio do Ceará. Um jogador pouco conhecido, pouquíssimo conhecido. E aí de repente eu fui procurar assistir alguns jogos dele. Eu fiz até um vídeo que eu botei, os melhores momentos de um jogo que ele participou contra o Fortaleza, clássico, né? Um jogo que mexe com o psicológico do jogador, da torcida, um jogo que você precisa estar muito concentrado, porque é clássico. E, velho, o cara saindo, jogando em várias oportunidades. Ele deu um banho de cuia no jogador do Fortaleza. Pense aí. Quer clássico. dizer, o clássico, ele tem personalidade. Você vê que ele sai bem com a bola. E aí, quando você começa a pesquisar, aí você fala, realmente, se encaixa no padrão. Porque o Grupo City, ele gosta desse jogo construído, goleiro, defesa, meio, ataque. Eles têm essa filosofia, eles gostam desse tipo de jogo. Tanto que o próprio treinador, que foi contratado agora, eu também fui pesquisar sobre, ele se encaixa nesse tipo de jogo. Aí quando você vai ver, né, voltando pro zagueiro, quando eu comecei a pesquisar e olhar quem é esse zagueiro, porque eu não conhecia, você entende por que ele foi contratado. Quer dizer, não é algo aleatório, não é aquela coisa como a gente estava acostumado aqui. Chega um empresário, 3 meses sem diretor de futebol. 3 meses sem diretor, e fala assim, velho, tô com um jogador aqui, menino é bom, Você bota sabe aí que pra é jogar tendencioso, né? Você sabe que já é tendencioso. Tendencioso, aquela coisa de jogo de amizade, Isso. aquele joguinho de interesse. Tem um menino aqui, menino é bom, bota pra jogar aí, vai ficar custo zero pra vocês aí, qualquer coisa a gente vende depois. Não, acabou isso no Bahia. Agora só vai vir jogador realmente, jogadores mapeados, jogadores com critérios profissionais de contratação. Ele vai ter que, o currículo dele vai ter que se encaixar naquela empresa ali, que hoje é a empresa Bahia. Que a questão anterior, Bahia, Vitória, os clubes que estavam acostumados a isso, era o profissional amador, ou o amadorismo dentro do profissional.
E hoje vai ser a profissionalização do profissional. Arredondando mesmo, né? Trazendo bem a palavra profissionalizar, porque os caras estudam, os caras sabem quem é que estão trazendo, os caras sabem que o treinador, ele trabalha dessa forma com os jogadores dessa forma. Exatamente. Não é pegar um cara que, a gente vai resolver, como o Bahia fez agora aí com o Enderson. Por exemplo, foi o Enderson? Foi o último treinador. Foi Enderson, depois veio o Barroca. Depois Barroca. Foi. Quem foi o último foi Barroca. Pronto. Barroca. Trouxe Barroca aquela condição de bora fazer. Meu Deus do céu. Bora. Vamos ver se vai dar jeito, porque assim, a gente tem 6 jogos aí pra resolver. Então, pode ser A gente mais tá assim. na merda. Tá... Isso. Aquela contratação de Barroca foi tipo assim, ó. Não, Barroca é um treinador que perde pouco. Não ganha. Mas perde pouco. Se a gente não perder... A estratégia dele... se a gente não perder, a gente classifica. Tanto que Barroca ganhou, acho que Não, acho que ele ganhou 2 e empatou 4. Foi, ganhou a última. Perdeu. Não, você vê, não perdeu. Eu acho que ele ganhou do Brusque e o CRB. E ganhou a última do CRB. Só ganhou porque eu fui. Só ganhou porque eu fui. Diga-se de passagem. Diga-se de passagem que eu fui. Quem me segue sabe que o bruxo é pé quente. E eu disse no meu Instagram, o Bahia só vai ganhar um jogo fora quando eu for. Foi onde Eu jogo? não, Foi lá em Maceió, Alagoas. sim. Eu não queria que fosse assim. Mas eu falei, meu Deus do céu, o Bahia vai jogar a última partida, eu não fui ainda, eu vou ter que ir, não tem jeito. E aí, pra acabar de completar, eu trabalhava no sábado, no dia do jogo do Bahia. Eu falei, não vai dar pra ir. Não, o jogo foi domingo. Foi domingo. Foi domingo. Foi. Eu trabalhava no sábado de noite, eu fiz, pô, velho, não vai dar pra ir. Falei, não vai dar pra ir, Deu ruim, já não é um bom sinal. De repente, quando eu olho minha escala, de folga. Eu olhei pro céu e falei, eu entendi, Senhor. Eu entendi a sua mensagem, Senhor. É isso mesmo? Eu entendi a sua mensagem, é pra eu ir. Aí meu telefone tocou, meu colega velho, e aí você vai pra lá pra Maceió, tem uma vaga aqui no carro. Eu falei, Foi. folga, uma vaga. Eu olhei pro céu, eu fiz... Nem queria. Eu nem queria. Eu falei, eu vou, meu querido, eu vou. Teve um outro colega, rapaz, olha, voltando agora pro WhatsApp, teve um outro colega que mandou um áudio pra mim. Ele disse, Tom... Tem uma vaga aqui no carro e tal. Danzinho. Você quer ir? Velho, se eu te falar que eu só ouvi esse áudio de Danzinho depois que o Bahia tava na primeira divisão. Acredite, velho. Eu só ouvi esse áudio depois que o Bahia tava na primeira divisão. Eu falei, Danzinho, me desculpe, velho. Pelo amor de Deus, me desculpe. A conversa foi lá pra baixo. Mas voltando pro Bahia, eu aí fui, né, pro jogo, graças a Deus. O Bahia ganhou. Porque eu fui, diga-se de passagem. Porque se eu não fosse, o Bahia não ia ganhar aquele jogo. Não foi nem o gol de Daniel ou de Mugni, nem nada. Porque ele foi. Eu cravei o placar, pô. Eu cravei o placar, João Bahia gravou. Perguntou qual o placar do jogo, eu falei 2-1. Lá na festa da embaixada, lá em Maceió. Assim, eu tenho que ir, pô. Se eu não for, esqueça. Quer que eu te conte outra coisa? Lembra Bahia Atlético Mineiro? Aquele jogo que o Bahia tomou aquela virada ridícula? Pronto. O jogo tava 2-0 pro Bahia, não foi isso? Beleza, eu tava lá na Fonte Nova, gravando meu vlog, conversando com a galera, brincando. Acredite no que eu vou te falar. Não é mentira. Tava 2-0 o jogo. Eu fiz assim... Peraí que eu vou aqui e volto. Eu fui comprar uma água, que eu tava com sede. E eu tava com fome também. Falei, não, vou comprar uma água. Quando acabar o jogo, eu como lá fora. Eu saí pra comprar uma água, velho. Naqueles últimos minutos. Velho, eu saí pra comprar uma água, tava 2-0, pô. Quando eu voltei, tava empatado. E quando eu levantei, que eu fui, comecei a assistir o jogo, o Bahia tomou a virada. O cara me xingou, a culpa é sua Laela. Por que você saiu? E ali eu me lembro que o Bahia tava 2-0, eu mandei mensagem pra meu pai. Vinha a substituição de Sacha. Aí eu falei, porra, a Sacha sempre costuma procurar uma presepada contra o Bahia. E eu acho, se eu não me engano, o pênalti acho que foi em cima dele, ou ele deu um passe, alguma coisa assim. Deu passe pra Keno. Porra, meu pai falou, você e sua boca, velho. Que boca, viu? Enquanto eu dou sorte, você tá dando azar. Porra. Eu vou ter que fazer com você igual que eu fiz com o Danzinho, né? E eu nem fui pro estádio nesse jogo. Meu pai falou, não, a pandemia voltou e não sei o que, a gente não vai, não. Pronto, a gente tinha ido até o último jogo e ele resolveu que não iria. Aquele jogo ali, eu vou te falar, velho. Quando acabou o jogo, eu tive a certeza que o Bahia tinha caído pra segunda divisão ali. Eu tive a certeza, eu falei, não, aqui acabou. Não tem mais como o Bahia psicologicamente, emocionalmente. E tal, pô, ganhou ainda, mas eu tava torcendo, né, óbvio, pra que não caísse. Mas aquele jogo, eu fiz assim, pô, não, aqui não tem condição. E o jogo do Fortaleza, que foi o último jogo, né? Eu acho que
pelas condições dos últimos jogos do Bahia contra o Atlético, contra o Sport também, que o Bahia tinha perdeu, não foi? Ou empatou? Foi. Quando sai jogando errado e... Perdeu. Isso. Perdeu. Foram jogos que o Bahia, assim, pelo menos um empate que o Bahia conseguisse, já surtia efeito, né? Sim. Foram muitos pontos que o Bahia perdeu ao longo do final do campeonato. E Que roubado também. né? meteram a mão no Bahia. Vários jogos, do Juventude, Sou torcedor do do Vitória, mas Flamengo. eu sou consciente. Vários. E eu sei que... E eu gosto de futebol, o pessoal fica falando... Velho, você não é torcedor do Vitória, não. Os torcedores do Vitória falam comigo que eu não sou torcedor do Vitória. E alguns torcedores do Bahia falam assim... Rapaz, velho, você... Não, pô, porque eu gosto de analisar o futebol, entendeu? Se tiver roubando, eu vou dizer... Não, tá roubando o Bahia. Ou então, não, o Bahia, o juiz... Foi ajudado. Mas eu gosto de analisar dessa forma. E eu sempre conversei com os colegas, torcedores do Bahia, falo... Rapaz... O Bahia vacilou em jogos cruciais contra times que foram rebaixados junto com ele e eram jogos de 6 pontos. Né? Ele tinha que ganhar ou pelo menos empatar na casa do adversário. Ele perdeu as duas do Sport. As duas? Então isso, entendeu? Fez total diferença. Mas vai mudar, isso aí vai mudar, né Tom? Vai, não, a partir de agora as coisas vão mudar. Agora um sócio do Grupo City, que é o fundo Mubadala, ele comprou 20% da Libra, né? Então, assim, as coisas vão começar a mudar. Eu espero que muito rápido isso mude. Mas assim, velho, voltando a esse lance do final da Série A, quando o Bahia caiu, aqueles jogos que, por exemplo, aquele jogo do Juventude, aquele pênalti que o juiz não deu contra o Juventude, e aí você começa a juntar um pontinho ali, um pontinho aqui. Igualzinho o juiz deu. Ou eu falei a mesma coisa. Mas isso é igualzinho o juiz deu. Qualidade da arbitragem. Não é qualidade não, isso aí é má fé. Também. Você quer ver uma coisa? Aí Flamengo, aquele pênalti, ponte. O VAR VAR chamou pra falar uma com brincanagem. Ele. Não, aquilo ali, meu amigo. E aí ele fala, não, você tá sendo gentil, né? Por quê, cara? Rapaz, eu recebi o número daquele juiz ali umas 3 vezes no WhatsApp, velho. Porra. Apertar o juiz do cara, né? Não, ali foi... Aí você tem pênalti contra o Juventude, pênalti contra o São Paulo. Sim. Que o cara pisa no pé, acho que é de capixaba. Aí você tem o pênalti lá do Flamengo. Aí você tem vários jogos assim que foram... A torcida do Bahia foi minando as coisas. Sabia que a arbitragem ia ganhar a gente em algum momento. Tava escrito, velho. Tava aí tem contra o Fluminense, pênalti que ele não deu, aí depois ele dá um outro. E aí o pênalti mesmo que o Gilberto faz o gol, ele não dá. O VAR chama, ele dá. Você vê que tava mal, a maldade tava na cara. Tava na cara. E aí, pra acabar de completar, esse Matheus Bahia vai e faz aquele pênalti lá no jogo do Fortaleza. No final, fez aquele favor. Matheus Bahia, você é meu brother, eu gosto de você sabe disso, mas naquele jogo você deu mole. Encontrei com ele lá em Maceió, depois do jogo contra o CRB. E depois do jogo teve uma festinha lá, né? Entre assim, do próprio Bahia. E aí a gente foi Saco de Pão do Bahia Mil Grau. Teve um outro brother, PH também, que foi. Aí eu encontrei com o Matheus Bahia lá, a gente conversou um pouquinho. Deu uma apertada em Freeland. Encontrei com o Cadu Santoro. Aí eu disse assim a Cadu Santoro: rapaz, é como eu falo. Não discuta quando a vozinha fala no meu ouvido. Esqueça, parceiro. Eu encontrei Cadu Santoro lá, eu disse assim: bem-vindo ao Bahia. Aí ele: não, calma. Ainda não foi aprovado ainda, tem que esperar. Aí eu fiz: Cadu, deixa eu te falar uma coisa aqui. A aprovação da SAF, ela não vai ser com menos de 98%. Eu disse a ele, falei, não vai ser menos de 98% de aprovação. Aí deu aquele sorrisinho assim, eu falei, acredite no que eu tô te falando aqui, não vai ser menos de 98%. A torcida do Bahia quer. Agora você se prepare. Porque da mesma forma que a torcida do Bahia abraça, ela cobra. E ela não tem muita paciência, não. Então você se prepare pra isso aí. E graças a Deus, bateu quase 99%. Foi. Quase 200 pessoas que votaram. Aí eu encontrei com o Cadu lá na Fonte Nova no dia da eleição da SAF. Eu disse a ele, eu falei, tá lembrado que eu encontrei com você lá em Maceió? Aí ele olhou assim, lembrei. Eu falei, você lembra que eu te falei da SAF? Você disse que seria com a pontuação alta. Com a porcentagem de aprovação seria bem alta, eu não me lembro quanto. Eu disse a você que não seria menos de 98%. Bateu, ele falou, você falou. Aí eu tentei fazer um vídeo com ele, mas ele aí... Eu não gosto da entrevista não, viu? E assim, Tom, como é seu relacionamento com os jogadores? Da época
Eu tô falando aqui da época de Belitani e agora. E até dos outros, né, que passaram. Mas assim, como é? Você tem uma boa comunicação com os caras, convivência com os caras, de cobrar, de dar risada na resenha, assim? Ó, quando eu tava com a página Sou Bahia 5988, que era uma página que tava com quase 100 mil seguidores na época, eu tinha bem mais contato. Quando eu parei com a página, eu passei um tempo fora, assim, digamos, das redes sociais, por causa do hospital, do trabalho, eu acabei perdendo um pouco de contato. Aí voltei agora e já tinha alguns jogadores que eu conhecia, alguns jogadores que eu tenho contato e outros que eu comecei a fazer amizades agora. Inclusive tem um deles que eu já marquei umas 2, 3 vezes pra gente fazer um ao vivo lá no canal. Ele disse que vai fazer, só que agora a pré-temporada tá sendo muito puxada. Ele tá com pouco tempo. Graças a Deus. Graças a Deus, por isso, acabou aquela moleza. Mas assim, eu tenho um bom contato com os jogadores. Eu já fiz algumas coisas que muita gente nem sabe. Talvez, eu não sei se você vai lembrar agora aqui, na época que tava Newton no Bahia, tava Lucas Fonseca, tava Gilberto. O Bahia passou uns jogos que tava perdendo. Foi naquele time de Roger, não, foi? Eu acho que foi, velho. Eu acho que foi o time de Roger. A gente só conseguiu ganhar do CSA lá em Alagoas. Eu não me lembro agora exatamente se foi o time de Roger. Mas eu me lembro que foi na época que tava Newton, tava Zé Rafael, tava Arthur Vitor. A torcida tava injuriada, retada. Aí eu chamei Newton. Falei com o Zé Rafael também pelo direct. Uma vez eu até discuti com o Zé Rafael, porque eu disse a ele que ele se preocupava muito com cartola. Ele aí me bloqueou e tudo. Falei que ele se preocupava muito com cartola. Aí eu chamei Newton e falei assim, Newton. E Luxemburgo fala que tem alguns jogadores que se preocupam realmente com isso. Eu falei com ele isso, porque, pô, no cartola ele tava explodindo. E dentro de campo, nada. Aí eu chamei ele, falei, rapaz, você se preocupa muito com cartola. Você tem que jogar mais e parar de ficar se preocupando em fazer pontuação pra cartola, pô. Aí voltando, Newton. Eu chamei Newton e falei assim, Newton, você é um cara experiente, você é um cara maduro, você é um dos jogadores que a gente pode dizer que é um dos líderes do time. Chame os jogadores, convoque uma reunião, chame a imprensa e fale com a torcida. Dê uma satisfação ao torcedor. O torcedor quer ouvir isso dos jogadores. Faça isso, vai dar certo. Ele, rapaz, não sei o que, eu falei, vai dar certo, pô. Ele foi, chamou os jogadores, aí fizeram uma reunião lá, uma entrevista, e aí os jogadores falaram, não, a gente tá comprometido, a gente quer... É porque eu não me lembro exatamente quando foi que saiu, porque tem muitos anos. Mas eles fez isso aí. E assim, deu certo por um tempo. E eu me lembro que quando aconteceu isso, aí eu fiz uma postagem no Instagram, eu coloquei assim, eu prefiro apoiar. Tinha Arthur Vitor, sim, porque na época eu me lembro que eu botei, quando eu fiz a arte... Foi aquele time que tava quase indo pra Libertadores, fez um dos melhores campeonatos brasileiros, o primeiro turno. Foi em 2019. Isso. Aí depois o time deu uma caída, começou a perder vários jogos, aí depois ganhou alguns jogos, aí deu uma parada. Mas eu falei isso com ele. Então assim, a gente, influenciador, a gente acaba tendo acesso a alguns jogadores, porque assim, os caras confiam, né? Porque a gente, por mais que a gente seja torcedor, mas a gente tem que saber que algo que você fala ali naquela sua rede social, aquilo ali vai impactar. Muita gente ouve aquilo que você fala e segue de verdade. Tem gente que fala comigo assim, ó, Tom, Bahia foi contratar tal jogador, o que é que você acha? Eu quero que você me diga a sua opinião. Você se torna um analista ali, exatamente. Né? A gente se torna uma referência. Então, assim, ele quer ouvir o que você acha daquele jogador. Ele, quando acaba o jogo, pô, a galera fica às vezes esperando um vídeo meu falando, foi o que você achou do jogo? Foi justo? Foi roubado? Quem foi o pior da partida? Quem foi o melhor e tal? Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado com o que a gente fala. Por mais que, às vezes, tem hora que você quer. Dentro de casa, eu já inflamei muito. Mas quando eu ia gravar algum vídeo, então eu respirava, procurava acalmar, para poder, quando passar a mensagem pro torcedor, não acabar influenciando de uma maneira ruim. Porque o objetivo, no final das contas, é ajudar o clube. Por mais que a gente faça uma crítica, mas a gente quer ajudar o clube a crescer, a melhorar. Você não quer ver o Bahia mal. Eu tô torcedor, você é torcedor. A gente jamais vai fazer algo pra diminuir o clube, pra fazer o clube, né, virar uma chacota. Não, a gente faz uma crítica em cima de uma crítica construtiva, que ajude no final das contas. E assim, Tô, qual foi a crítica que você fez que teve algum jogador que pegou ar? Sem ser essa de Zé Rafael, que foi... Rapaz, Gilberto. Você lembra quando o Gilberto foi Bahia e Flamengo? Gilberto fez gols e aí, eu quero jogar no Flamengo. Velho, ali pra mim... Não, aí eu falei... Cúmulo, né? E se eu não me engano, ele fez isso 2 vezes.
Ele fez a primeira vez, aí eu critiquei na minha rede social, não falei nada com ele. O torcedor aí ficou contra mim. O torcedor do Bahia ficou contra mim. Começaram a... Teve gente que me xingou, não sigo mais. Menos um seguidor. Eu falei, rapaz, você torce pro Bahia ou você tá torcendo pro jogador? Eu sou torcedor do Bahia e eu não tô aqui pra ficar ouvindo um jogador do Bahia, tá jogando no Bahia, aí eu quero jogar no Flamengo. Pô, então vai lá, meu amigo, assim, ó, vai lá, assine sua peça pra sair e vai jogar no Flamengo. Teve essa primeira vez, os torcedores ficaram contra mim. Aí quando foi o jogo aqui na Fonte Nova, se eu não me engano, não sei se o primeiro foi aqui, o segundo foi lá, ou foi vice-versa. E o segundo foi lá. Pronto, ele fez gol, se eu não me engano, lá também, não lembro. Fez. Ele aí falou de novo que queria jogar no Flamengo. Aí o torcedor pegou. E o Bahia perdeu, pronto, me lembrei. Aqui o Bahia ele fez os gols, falou, só que o Bahia ganhou. Lá ele fez o gol, mas o Bahia perdeu. Tava tudo bonitinho, Tava né? tudo bonitinho. Lá, Aí eu falei o de fumo novo. entrou. Aí eu peguei, tome ele na rede social de novo e cheguei ele e falei também. Ele me bloqueou, pô. Ele me bloqueou, ele não gostou, porque eu falei com ele. Falei, velho, se você quer jogar no Flamengo, peça suas contas e vá. Peça suas contas e vá. Talvez ele nem lembre, mas disse que ele tem tantos anos. Mas eu disse, ele pegue suas contas e vá. Ele não gostou, ele, não é assim, eu falo o que eu quiser. Eu falei, não, velho, você tem direito de torcer. Só que quem paga seu salário é o Bahia. Então você tem que respeitar o Bahia e você tem que respeitar o torcedor do Bahia. O torcedor do Bahia não quer ouvir isso de você. O torcedor quer que você fale, olha, perdemos, o jogo foi ruim. Próxima partida a gente vai tentar melhorar, tentar recuperar os pontos. Não você acaba de perder um jogo. O time que ganhou de você, aí eu quero jogar nesse time. Aí os torcedores do Flamengo vão ficar diminuindo os torcedores do Bahia. Aí eu falei com ele não gostou não, me bloqueou. Eu falei, também não tô nem aí, velho. Não ligo não esquenta com isso não. E assim, o que você criticou e tal, que ele trouxe, vocês viraram amigos, pode-se dizer assim, que porra, realmente você tava com razão e tal, naquele momento. Lembrei assim. Velho, teve... Só não pode ser Juju Free Fire, né? Ah, Juju Free Fire, aquele ali... Porra, tô no meu momento. Tô no meu momento. E virou meme isso aí, rapaz. Mas foi muito legal. Olha, teve um jogador que a gente não houve discussão, mas... Não sei se você lembra, Saldanha, que agora tá na China. Matheus Saldanha, era um jogador que eu acompanhei ele desde a base. Sempre eu vi potencial em Saldanha. Não sei o que aconteceu no profissional, assim, que ele não conseguiu vingar. Apesar que essa temporada ele tá até melhorando lá na China, viu? Uma vez eu chamei ele e falei, pô, Saldanha, você é um cara que tem potencial, você precisa dar mais, você precisa... Ele aí, sei lá, me respondeu meio assim, tá bom, tamo junto. Mas depois ele ficou tranquilo, ficou de boa, voltou a falar. Ramires também, uma vez, quando ele tava aqui no Bahia, eu falei com ele assim, Eric Ramires. Ramires hoje é meu brother, tá aqui em Salvador. Falei com ele pelo Instagram do Sou Bahia. Falei com ele, Ramires, você é da base, rapaz, tem que dar mais sangue, tem que chegar mais junto, representar mais a camisa. Aí você vê que o cara visualiza, mas não responde, né? Ele estava de cabeça quente na hora. Mas continua falando normal, hoje continua falando, não tem... Inclusive eu tava até querendo marcar com ele pra ele ir lá em casa, onde eu moro. Mas assim, não teve um jogador que eu me lembre, assim, de a gente ter tido uma discussão mais... Aquela discussão mais fervorosa e depois voltar, não. Porque Zé Rafael me bloqueou. Até hoje. Gilberto também me bloqueou. Depois disso também eu não tive muita... Não falei, não tive mais contato. Não teve não, velho. Não teve nenhum jogador que a gente teve uma discussão mais pesada e voltou a ter um bom relacionamento não, viu? Não teve, porque não. também, Tom, tem a questão do ego do jogador, Tem um né? ego. A vaidade. Aí o cara pensa assim... Esse cara tá querendo falar de mim, quem entra em campo sou eu, meu irmão. Quem tá lá sou eu, que não sei o quê. Aí vai, né? O cara mexe com o psicológico do cara, o cara às vezes fica chateado. Às vezes, pelo cara não conhecer quem é você, né? Às vezes o cara tá cobrando porque ele sabe que o cara... É que nem o treinador. O treinador vai cobrar porque sabe que o cara pode render. E o torcedor, como você, que tá acompanhando o dia a dia do clube, sabe que o cara pode render mais. Pô, velho, vamos lá, como você falou aí, o Eric Ramires, né? Pô, velho, você consegue, pô. Então, às vezes o cara não para pra pensar dessa forma, mas é muito ego mesmo que tá lá em cima do cara, velho. Jogador de futebol, ele tem um ego realmente bem elevado, né? Salário que eles ganham, hoje em dia o futebol hoje é uma máquina de dinheiro. Já visto as casas de apostas aí, né? Estão crescendo cada dia que passa. Sim. É uma máquina de dinheiro e assim, os jogadores ganham muito, né? Se a gente for comparar os jogadores, por exemplo, da década que o Bahia foi campeão brasileiro, 80, 80 pra cá,
Pô, hoje qualquer jogador, vamos ser bem sinceros, qualquer jogador bem meia boca ganha um salário que Bem mais ou menos a nunca gente ganhou trabalha nada. aqui, vai dar um pau durante um mês inteiro e talvez não chegue lá, né? Às vezes sai da própria base já recebendo um valor. Exatamente. Tem jogador que já na divisão de base faz contrato altíssimos. É. E quando vai pro profissional, às vezes nem explode, nem joga tanto assim. Justamente. Tipo, é uma máquina de dinheiro, cara. Então, e assim, qual o jogo assim que você... Caralho, velho. Inesquecível. Rapaz, eu tenho um jogo, velho, que... Que você tava presente. Se No da você- pandemia não vale, não. Não, foi bem antes da pandemia. Tem um jogo e toda vez que eu assisto a reportagem, meu olho enche de lágrima. E olha que eu sou um cara ruim de chorar. Sou ruim de chorar. Bahia e Fast. Eu tava lá. Bahia e Fast, velho, eu vou te falar, velho. Aquele jogo ali foi muito forte. Muito forte, muito forte. Eu me lembro que a Fonte Nova não estava lotada. A torcida não estava confiante. Não tava Se tivesse 8.000 pessoas, era muito. muito. E aí, pra acabar de completar, o time do Fast chegou umas 2 ou 3 vezes de cara com o gol, velho. Quando os caras do Fast estavam chegando, eu botava a mão na cabeça assim, falava, meu Deus, agora já era. O cara foi perder o gol. Aí chegou de novo, teve um lance, você vai lembrar, eu acho que foram 3 contra o goleiro, ou foram 2 contra o goleiro. Foi. Os caras perderam o gol. Eu falei, não é possível. Tá acontecendo. O outro jogo, que o Bahia também dependia do resultado, pênalti. Pênalti que era ruim para o Bahia. E o ABC com um time reserva, praticamente. Reserva. O cara bateu o pênalti, perdeu. Na trave. Eu E era o falei, melhor os melhores jogadores deles. Eu olhei pra cima assim, eu comecei a falar assim, eu tô entendendo. Eu tô entendendo a sua mensagem. Esse jogo foi... Aí, velho, o juiz deu 7 ou foi 8 minutos de acréscimo. Brincam que era até o Bahia fazer gol. É, né? Porque o intervalo Os também durou acréscimos- uns 25 minutos, no mínimo. Os acréscimos era até o Bahia fazer gol. Aquele jogo do Fast nunca teria acabado. Ah, eu acho que se não tivesse feito até agora, tava rolando o jogo. Aí o juiz deu 7 ou foi 8 minutos. Eu fiz, não é possível, velho. Não é possível que esse gol não vai sair. Não é possível um negócio desse. Rapaz, quando o gol do Bahia saiu, quando o Bahia fez o gol, quando o Charles fez aquele gol, velho. Velho, eu saí correndo. Explodiu. Eu saí correndo pela Fonte Nova, que nem maluco. Eu fui escondido pro jogo. Eu fui escondido. Minha mãe não sabia. Hoje em dia ela já sabe, mas ela não sabia. Eu disse, porque meus pais são separados. Então eu disse a minha mãe que eu ia pra casa de meu pai. E eu disse a meu pai que eu ia pra casa da minha mãe. Boa estratégia. Entendeu? Aí eu peguei e fui pro jogo. Rapaz, quando fez aquele gol ali, velho, eu explodi, eu chorei. Eu saí correndo, saí abraçando. Nunca tinha visto ninguém que A tava lá. Fonte Saí Nova abraçando toda, né? todo mundo que tava lá, a gente se abraçando. Nesse jogo que surge Darino Senna. Darino, olha, eu não dormi nesse dia. Eu fui pra casa, eu não consegui dormir. Eu deitei, fiquei com o olho aberto a noite toda. Tô falando sério aqui. A noite toda eu fiquei em claro, não consegui dormir. Eu vi amanhecer o dia. Eu não consegui dormir. A adrenalina tava muito. Não consegui dormir. Esse aí, velho, foi o jogo pra Acho mim que 80% mais... da Fonte Nova naquele dia tava nessa condição, né? Tava. E acho que a explosão pode ter sido parecida com o gol de Raudinei na Fonte Nova contra o Vitória, que a torcida do Bahia tava indo embora e aí volta Eu tava pra nesse comemorar jogo. aquele título. Eu Eu tava acho nesse que jogo. o gol de Charles nesse jogo contra o Fast também. Tinha gente indo embora também, né? Eu vou te naquele falar uma jogo. coisa, esse jogo do Fast, a explosão foi mais forte. Mais forte, né? É isso que eu ia Eu falar. tava lá, eu tava nos 2 jogos. Eu tava Aham. nesse Bavi, que foi que Raudinei fez o gol no último minuto. Inclusive, eu tava indo embora. Tinha muita gente indo Porque a embora. torcida Né? do Vitória tava gritando: Bi, Bahia, bicha! Aí de repente, quando o Raudinei fez, eu me lembro que Raudinei fez o gol, eu voltei correndo, tava Cadê? vazio. Eu falei: peraí, eu quero alugar vocês um pouquinho, calma aí, eu quero alugar vocês um pouquinho. Não vou embora, não? Não, já foram embora. Foi muito rápido. Não deu nem tempo de sofrer. E esse jogo do Fast, com certeza, velho. A explosão foi mais forte. Teve gente que passou mal. É. Lembra? E assim, foi um sentimento muito angustiante, talvez, porque em 2006 a gente ficou na série C, Uhum. viu o rival subir, Subi. E poderia ter sido o segundo ano consecutivo, não conseguindo. batendo na trave né? ali. Não E ali conseguindo. foi uma mistura de coisas. Você vê, eu sou de 88, então não vi, logicamente, o título, mas vi algumas coisas que o Bahia fez. Só que aí depois parou e foi, pô, aquilo ali Foi pra mim era um estagnado, né? sentimento. Eu tinha o quê? 19, 18 anos nessa faixa aí.
pô, ali pra mim era, tipo assim, o ápice do final do Bahia. Se o Bahia não ganha aquele jogo, se não se classifica, tanto que no jogo seguinte do início do octogonal, a torcida tá em peso ali, Peso. parecendo que foi a Fênix. Exatamente. Ali E foi o aí, ressurgimento eu chego- mesmo. Não, ali foi o ressurgimento do Bahia, Eu velho. chego a me arrepio, velho. Foi o ressurgimento. Tem um jogo, Bahia Nanideua, eu tenho um vídeo. Eu achei esse vídeo, eu lá no meio da torcida. O cara filmou. Aquela câmera bem arcaica. Mas eu vi, quando passou, falei, rapaz, olha eu ali, velho. A camisa que eu tinha e tudo. Eu me reconheci, falei, pense aí, velho. Bahia Nanideua. Então, assim, e como ele falou, aquele jogo Bahia e Faixa não foi nem um jogo da subida. Foi. Ali foi o jogo que classificou o Bahia para o octogonal. Não tinha nada certo. Sim. Mas aquele jogo ali, de fato, foi o jogo da subida e foi o jogo da virada. Ali foi o ressurgimento da Fênix. Porque a partir daquele jogo, meu amigo, a torcida abraçou. A torcida abraçou e o Bahia conseguiu subir. Graças a Pela Deus. que história- nunca mais vou. Pela história, Pelo amor de Quem- Deus. Repreendido. pela história, as pessoas vão lembrar do jogo contra o Fast como se fosse o jogo da subida, né? Uhum. Pelo grau de emoção. O contexto pelo todo contexto. parece que é o jogo da subida. Isso. Mas não foi o jogo da subida. Mas e o jogo da subida, na verdade, ele não é marcado nem por alegria. Sim, São os 7 irmãos que exatamente. perdem a vida Partiram. ali. Aquele E o jogo. mais legal nessa história toda dos jogos é porque naquele jogo eu me lembro que eu tava com meu celular filmando. E aí eu tô aqui assim, aí eu falo com meu pai ou com minha madrasta. E tá tendo uma briga ali, eu acho que na Bamor. Abriu um clarão, né? E abriu um Exatamente. clarão. Só que quando a gente tá chegando ali perto do Hospital Sara, voltando pra casa, que aí sai a notícia na rádio. Uhum. E aí eu pego, olho o vídeo de novo no celular e falo, pô, realmente era aqui Foi o que momento. foi o momento. Eu pego justamente no momento do clarão, assim, eu consegui filmar. Eu tava nesse jogo. Eu sempre, minha infância toda, minha juventude, até hoje, eu sempre gostei de ficar na Bamor. Eu falo, a torcida Bamor, eu sempre só assisto o jogo na Bamor, desde pequeno, né? Nada a ver com algumas atitudes de alguns membros. Nada. Eu sempre assisti ali na Bamor. E nesse jogo eu também tava na Bamor. Inclusive, o local onde teve onde partiu, que o pessoal caiu, eu tava próximo. Eu sei que eu estava próximo. E eu sempre assisto o jogo até o final, sempre na Bamor. Mas nesse jogo específico, eu montei uma estratégia. Fiz, ó. Se o Bahia, no primeiro tempo, o resultado estiver favorável, no segundo tempo, eu vou fazer a volta, vou descer, vou lá pra Polvão, né? Que a Polvão é lá perto da bandeirinha de escanteio. E quando acabar o jogo, eu vou invadir o campo. Eu já tava com tudo planejado. Tudo planejado. Aí terminou o primeiro tempo, eu desci pra Polvão, acabou o jogo, eu invadi o campo, outras pessoas, várias invadiram o campo, eu tirei foto com gramado e tal, subi na trave. Essas fotos eu nunca vi, sumiu essas fotos. E aí teve um trio do lado de fora, teve uma banda, um trio, e aí tava eles lá tocando e tal, de repente parou de tocar. Eu fiz, pô, mas sacanagem é essa? Pararam de tocar, um dia a Bahia subiu subiu pra Série B e tal, pararam de tocar, meu celular descarregou. Já tava tudo acontecendo, já tinha. O pessoal já tinha caído, já tinha saído a informação nas rádios. Desculpa. Aí minha mãe liga pra meu pai. Seu celular tá descarregado. Meu celular descarregado. Tom tá com você? Não. Eu achei que ele estivesse com você. Oh. Então ele foi pro estádio. Já sei. Já sabiam. Aí liga pro meu celular nada de tocar, porque tava descarregado. E aí minha mãe liga pra um, liga pra outro. Você viu o Everton, você viu o Tom, ninguém me viu. Fez. E isso, né? E Tom lá atrás do trio. Lá atrás do trio. E já tinha acontecido a tragédia. Eu aí fui pra casa, quando eu tô passando, e aí eu vi. O pessoal já lá embaixo, acho que tinha uma ambulância, se eu não me engano, porque eu tava no ônibus. Eu falei, rapaz, o que foi que aconteceu ali? Aí o pessoal que tava no ônibus falou, poxa, teve partiu uma parte da Fonte Nova, o pessoal caiu. E parece que teve gente que morreu. E aí eu falei, poxa, foi por isso que pararam a música. Eu fiquei assim com aquela, sabe, aquele sentimento. Fui pra casa. Rapaz, quando eu cheguei em casa e minha mãe me viu, você tava onde? Posso contar o que aconteceu? Tomei 2 brocas, meu irmão. Você tava onde que eu tô te ligando? Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa com você. Peraí, minha mãe, calma, o Bahia sumiu. O Bahia,
bronca. Rapaz, aí minha mãe, assim, depois ela ficou mais calma. Ela, eu Aham. pensei que tinha acontecido alguma coisa com você, que eu liguei pra você, seu celular não tocou e tal. Aí eu expliquei a ela, né, que eu falei, não foi comigo não, graças a Deus, o pessoal foi longe de onde eu tava. Mas, assim, esse ano foi bem atípico, né, porque teve essa explosão de felicidade no dia do Fast, teve a explosão também no dia do Vila Nova, mas em compensação ficou marcado por causa dessa tragédia aí. Infelizmente, perdeu esses 7 E irmãos. nesse ano, o Campeonato Baiano, me lembro até hoje, eu fui Bahia e Camaçari. A torcida era aquele negócio de público zero. E aí a torcida, eu fui entrando no estádio, né? A torcida me xingando e tal. Igual o Pelé. Não, Tá assim, entrando. você tem que... Era Marcelinho Guimarães, É, esse pessoal, né? Que época, viu? E aí, o anel todo superior, segundo ele, estava em reforma. 2007. Estava em reforma. Que reforma foi Tavam essa que não pintando, fizeram? né? Estavam pintando, velho. A reforma era pintura. Porque Era antigamente na pintura. Fonte Nova era assim, né? Cultura, velho. Era. Pense aí, velho. Era sacanagem, né, E velho? aí Imagina. eu tenho o borderô desse Do jogo. jogo. Tá lá, aparece no placar e no borderô mesmo aparece, né? 60.007. Ah, do jogo Do contra o jogo. Vila Nova. Aparece 60.007. E a capacidade do estádio era 60 mil. Uhum. Eu mandei por e-mail isso para um colega. Ele, mentira, que não. Era 60.007. Público pagante na Fonte Nova. E aí eu falei isso com meu pai também. Morreram, infelizmente, 7 pessoas. 60.007. 60.007. Depois você pode pesquisar. Rapaz, eu nunca tinha pensado nisso, não. E aí, velho, assim, eu fiquei com essa imagem da arquibancada no início do Campeonato Baiano e essa imagem do placar. Foram as coisas que me marcaram nesse ano. Fora que ainda teve a morte do meio-campo Kleber, né? Foi No Kleber? mesmo ano, Isso, ele tinha saído do Vitória e aí foi jogar no Bahia. Kleber meio que veio da Portuguesa, ele foi no jogo... Foi acidente, foi? Foi o AVC que ele teve. Ah, Bahia e ABC lá em Natal, ele no Kleber. hotel. Kleber, agora eu me lembrei. Já teve isso também. E outra coisa, Foi um ano foi um ano bem... Foi. tenebroso. tenebroso. E esse ano, eu ainda me lembro, eu sei que teve uma vistoria na Fonte Nova que eles orientaram a cuidados Aham. na Fonte Nova, né? E liberaram, assim. De certa forma foi liberado, né? E outra coisa, talvez se o Nonato faz o gol de pênalti, Meu amigo. talvez a gente não tava nem aqui contando a história. Porque o jogo foi 0x0, né? Foi 0 a 0. O pênalti foi no primeiro tempo, No não foi? primeiro tempo. Exatamente. Bateu no Foi explodiu primeiro no travessão. Foi no primeiro tempo. E talvez, se ele faz aquele gol do jeito que tava cheia a Fonte Nova. Tava entupida. E eu tava no primeiro tempo lá, no local onde teve o desastre. É. Talvez eu não tivesse hoje aqui. Eu também não, que eu fico só na parte de cima, não. Uhum. É, Próximo a Bamoa. eu sempre gostei de ficar na parte de cima, porque embaixo a galera jogava, né? Aquela garrafinha. Aquela garrafinha com aquele líquido amarelo, meio quente. Hoje é cerveja, né? Aquele hoje é líquido meio cerveja. ácido. Antigamente era. Agora é cerveja. hoje é cerveja. O pessoal hoje fica chateado porque joga cerveja, era antigamente. Eu falo isso com meu pai direto. Rapaz, Leva aquele fedorzinho pra casa, né? Ô, velho. Não, eu tomei uma vez um banho de urina. Depois desse dia eu falei, nunca mais assisto o jogo aqui embaixo, não. Nunca mais. Não, aquele anel inferior mesmo era triste. Quando tinha os Bavis, né? Ou o Vitória jogava na Fonte Nova antigamente, que eu ia. Aí meu pai não gostava de ficar no. Não, vai não, só você. Só a gente. Meu pai não gostava de ficar no anel superior, né? E eu, velho, era o vislumbre, ficar no anel superior. Só que meu coroa, a gente descia. Só que lá embaixo, a gente não ficava muito lá embaixo, porque a garrafa vinha certa, né? Vinha certo, Rapaz, meu irmão, a gente Era via a certo. galera tomar na cabeça. Que mira que esses caras tinham. Miserável, rapaz. Como velho. é que esses caras acertavam na cabeça da pessoa certinho? E parece fazer sacanagem, bicho. Teve uma vez que eu vi o posso falar mijo? Pode falar. Eu vi o mijo voando. Rapaz, a mulher tava lá embaixo. Ela fez isso, ó. Bateu na cara. Certinho, velho. Eu fiz, minha filha, que azar é esse, rapaz? Pai, velho. Como é que você conseguiu dar tanto azar? Poderia ter batido pelo menos nas costas, na mas ela cara. virou bem na hora, velho. Rapaz. Parecia a câmera lenta, assim, ó, um mijo voando. Aí ela pegou e virou. Pá, porra. Que sorte, viu? Essa daí nasceu de novo. Vamos lá, vamos dar uma paradinha aqui pra gente falar dos nossos patrocinadores, né? A galera que dá o Importante. apoio. É importante. Essa parte é muito interessante porque essa galera que sonha junto com a gente e pode
tá trazendo essa novidade aqui pra galera, né? Quando a gente fala sobre futebol baiano, a gente ainda, como tava falando com o Tom, enfrenta dificuldades, né? Muita dificuldade. Tom tem experiência aí falando do futebol baiano, do Bahia, né, em especial, e sabe que é muito difícil. Então, você que tá em casa aí, que é o nosso patrocinador, queremos agradecer a ID Sublimes, que confecciona aqui, ó, essas canecas, aqui do Papo Fute Baiano. O Tom Bahia já ganhou a dele aí, tá vendo? Tem com o nome de cada um, você pode fazer agora aí, na época do Natal. Vamos presentear, né? E o ano todo, na verdade, não é só na época do Natal, não. O ano todo você pode presentear o seu familiar, o crush, sua esposa, seu esposo aí, certo? Açaí Salvador, lá em Canabrava, ali no Paralela Park, certo? Vá lá, o nosso amigo Edson Fabiano e a galera, a turma dele vai estar lá para te bem atender. Talvez um dos melhores açaí de Salvador. Adoro açaí, velho. Havaí. Adoro, sou viciado em açaí. Açaí Fabiano, mandar aí um batom, viu? Fabiano, tamo junto, viu? Tamo junto. Eu também sou Adoro açaí. apaixonado. Ontem eu tava Adoro tomando. Açaí. E meu açaí é açaí raiz, eu não coloco nada. É só açaí. Negócio de colocar doce, Granulado. nada. É só açaí, meu velho. Vou lá, onde é mesmo? Açaí Salvador no Paralela Park Paralela ali. Park? Isso, em Canabrava. Tem Vou lá, viu? Stella Maris também. Tem Estela também. então melhor ainda, que é mais perto Mais de mim. próximo. Eu moro em Laura, é mais perto. Pronto. A Barber Frost também tá apoiando a gente aí. Vai dar seu grau, fazer a barba. Você faz tudo lá, pai. Barba, cabelo e bigode. Barber Frost. Procure Almi lá em Canabrava também. Jogando duro, beleza? Temos a Pra Cima, vestimentos. Camisa aqui, ó. Acarajé, Salvador, Sol e Sabor, pai. É de Carlos, lá na loja, na Graça Master. Você vai achar, meu irmão. É uma simpatia de pessoa. Ed é um cara sensacional, juntamente com a Maíra lá. Você também pode encontrar as roupas da Pra Cima lá na Ateliê Casa 9, no Santo Antônio Além do Carmo. Tem um stand lá que a galera tá vendendo as roupas também. Bonés, camisas, sungas, bermudas, tudo, pai. Você vai encontrar lá na Pra Cima, beleza? Rodlock, aluguel de máquinas pesadas. Nosso amigo Rodrigão aí, com esse apoio surpreendente com a gente também, certo? Se quiser aí, máquinas pesadas, bitoneira, jogue duro. Rodlock, máquinas. Você encontra também no Instagram, beleza? A PIR Soluções e Negócios, com instalações de software, máquinas, você também pode encontrar no nosso Instagram. Dá uma chegadinha lá, @PRSN, e você vai encontrar nosso amigo Paulo Sérgio e Ricardo, beleza? E a Allfit, que dá esse suporte massa pra gente, academia em Canabrava. Seja um nosso aluno também, você vai encontrar Guto e eu lá, como os professores da Allfit Academia. Você pode conhecer, também conhece como nossa academia, lá em Canabrava. E você que está em casa, que quer também patrocinar, ser um ajudador desse projeto aqui maravilhoso, cola com a gente e seja um patrocinador. Em especial, queremos agradecer a Rogério RS Cinematográfica. Pai. o homem do cinema e do vídeo, edições de vídeo. Você pode fazer as fotos aí do casamento, bodas de prata, bodas de ouro, aniversário de boneco, de cachorro, tudo, pai. O homem tá colado. Onde tiver fotografia e vídeo, você pode chamar Rogerião que ele vai estar te atendendo aí. Beleza? Show de bola! Vamos voltar aqui com Tom Bahia. Tom, e assim, dos títulos que você viu do Bahia, qual foi o que mais te deixou emocionado? Se eu te falar que o meu primeiro jogo que meu pai me levou foi em 89. Bahia e Inter. Eu não entendia muito, mas não foi esse título que me deixou mais emocionado, porque eu não consegui, né? Tipo, eu tava lá, mas eu era muito novo, então eu não tinha aquela dimensão. O primeiro jogo que eu fui foi Bahia e Inter. Eu só me lembro que meu pai me colocou no ombro e eu entrei o primeiro jogo da final. Foi o primeiro jogo aqui. Então, assim, eu já, graças a Deus, eu já estreiei já com o pé direito mesmo. Agora, título que me deixou mais... Cara, teve esse Bavice. Foi mal. O Bavi é automático, juro. Teve esse Bavi de 94, vice. 94 foi muito marcante.
O Bahia... Eu, por algum momento, eu achei que o Bahia não ia conseguir, porque o jogo tava já no final. Eu fiz, velho. Dessa vez, realmente, Já deu merda. E aí o Bahia fez o gol, então foi uma explosão, assim, foi muito forte. Esse título de 94 teve... velho... Rapaz, eu vi muitos títulos do Bahia, velho. Sempre em cima do Vitória é mais gostoso. Eu tenho que ser sincero. Tem um sabor diferente, Pronto, né? tem um também muito bom. Teve um título baiano lá no Barradão. Nonato. Lembra? Lembra? Nonato? Não, foi da... Foi Nordeste? Foi Nordeste. Foi Nordeste? Foi em 2003. Que o Bahia ganhou lá Não, dentro 2002. Ou 2002. Que o Bahia ganhou lá dentro do Barradão? Foi 2002. 3x1 na Fonte Nova e E 2x2 no Barradão. no Barradão. Que Nonato fez gol. Foi. Pronto, então o Nordeste é melhor ainda. Copa do Nordeste. Nonato, tchum! Eu tava tomando umas duas, já não... Então esse título também foi muito marcante, velho. Em cima do Vitória. Deixa eu ver, meu Deus. Teve outro assim, mas... Todos os títulos são muito bons, mas esses... Aí em cima do Vitória é sempre mais gostoso de comemorar. Apesar que hoje... Apesar que hoje em Lá vem dia... ele, lá vem ele. Hoje em dia, na verdade, a gente busca Ah. motivação, né? Aqui na Bahia. Porque tá difícil. Na década de 2000 eu falei Tá muito difícil, isso, né, Tom? Tá difícil. Não, eu participei de uma época que foi triste isso, pro Bahia, eu assumo. Eu tenho que ouvir isso Olha, hoje. Não, eu vou te dar uma ajudinha. Teve uma época que os caras me chamavam de 3-3 pra sarar, velho. Teve uma época eu não podia sair na rua. É a fase. Teve época de eu desligar as luzes dentro de casa e ficar escondido. Só que acabou. Passou. Aquele sonho Já acabou, foi, né? pai. Vocês aproveitaram enquanto pôde. Acabou aquilo ali, esqueça. Agora vocês... velho, vocês agora estão... Assim, sendo bem sincero agora. O Vitória hoje, ainda mais agora o Bahia com a SAF, com o Grupo City, o Vitória tá muito pra trás. O Vitória já estava um pouco pra trás, só que agora tá muito pra trás. E quando eu falo assim, Bahia e City, né? Eu não me refiro, sempre deixando bem claro, eu não tô me referindo aqui ao poder financeiro do Grupo City. É muito mais do que isso. Gestão. É gestão. Né? Você vê, Belitani, ele ainda é o presidente do Bahia. Ele ainda toma as decisões pelo Bahia. Mas ele não quer. Ele não quer, ele tá lá como presidente, porque tem a parte burocrática ainda que falta finalizar. Mas ele faz questão de, não, toma aqui, ó. A entrevista dele dizendo que ele não Exatamente. entende. Velho, aquilo ali foi, assim... Eu achei louvável da parte dele. Na verdade, é Eu isso achei que eu ia louvável. falar. Que ele quis entregar o Bahia de uma forma... Ele sonhava com o acesso do Bahia. Isso Sim. é fato. E deixando... E assim, é bom a gente frisar também que o Bahia conseguiu acesso sem o Grupo City. Sim, isso. Sem o Grupo Diferente City. do Vasco. Exatamente. Isso. Justamente, Exatamente. já estavam já aliançados com os clubes. Então, Exatamente. eu acho que nesse momento ele fala assim, ó... Meu dever foi cumprido. Eu não sabia banana nenhuma de futebol, mas administrativamente eu tentei. Sim. Entendeu? Então deixei aqui pro Grupo City. Eu tava conversando com o Guto e com outras pessoas há pouco tempo. Eu acho que pra Belintani, daqui a alguns anos, o Bahia dando certo com o Grupo City, que eu acredito que vai dar, a galera vai lembrar lá atrás, vai falar assim, pô, quem deu esse primeiro passo foi Guilherme Belintani. Vinha de São Caetano. Ele vai ficar assim, ó, registrado nos livros do Bahia, quando sair lá, aqui, ó, 70 anos de glória. Quando sair um livro do Bahia de não sei quantos Centenário do anos, Bahia. centenário do Bahia, fala assim, pô, lá em 2022, teve um presidente que fez uma aliança com o Grupo City, né? Uhum. Fez toda... Então ele vai ficar lembrado. Eu acho que pra ele, administrativamente, foi, de certa forma, boa, né? Foi ótimo. Passar o bastão, né? E eu vou lhe dizer uma coisa. Quando o Belitani se candidatou a ser presidente do Bahia, eu apoiei. Quando ele foi pra reeleição, eu apoiei. Eu via o trabalho dele sendo bem feito, eu apoiei. Uhum. Quando o Bahia caiu, eu me arrependi. Eu falei, meu Deus, fui enganado. Eu fiquei assim com esse sentimento, pô, fui enganado. Só que, Tom, se a gente botar na balança, a gente não tinha um candidato. Sim, não tinha. Não Então, tinha um a gente candidato pra bater de frente com o Belitani. Então foi mais ou menos que meio que empurrar, Uhum. né? Aí o que é que aconteceu? Belitani hoje a gente eu assim, na minha opinião, fazendo uma análise fria, acho que Belitani, ele tá saindo pela porta da frente. Aí teve alguns torcedores, eu tirei uma foto com o Belitani, coloquei lá no meu Instagram. Aí eu falei, olha, te apoiei, depois me arrependi, mas hoje
eu vejo que você tá saindo pela porta da frente. Porque eu acho que ele tá saindo pela porta da frente. Ele cometeu muitos erros. Um dos maiores erros que eu acho que Belitani cometeu no Bahia foi assim, ele é um ótimo gestor. Isso aí é incontestável, todo mundo sabe. Só que ele quis levar o futebol como uma empresa. E futebol não é uma empresa, pô. Tipo assim, é uma empresa, de ponto de vista, né? Mas da forma que ele queria levar, Exato, né? mas não dá pra você querer gerir o futebol como uma empresa mesmo que você tem. Uma empresa de açaí, uma academia. Não dá. Tem como. Futebol não é uma ciência exata. Futebol, 1 mais 1 é 2, mas no futebol 1 mais 1 não é 2. Você pode contratar o melhor jogador e às vezes aquele jogador não encaixa. É o PSG aí. Pronto. Champions League eles não conseguem Olha o ganhar. Manchester City. Você vê até o próximo. Tem um timaço bem montado, o melhor técnico do mundo, mas ainda não conseguiu. E Belitani quis levar o Bahia muito nessa de tipo empresa. Investia muito em marketing, investia muito em campanhas sociais, nada contra isso aí. Tem que ter, né? Tem que ter. Mas o futebol você tem que priorizar dentro de campo. Dentro de campo. Não adianta você ter o marketing, você ter as campanhas sociais, a mídia falando. E quando chega na hora do jogo, o time perde. Não adianta, velho. O torcedor do Bahia não vai ficar feliz com isso aí. A mídia toda falava do Brasil quando falava de Belitani. Não, Belitani é um ótimo gestor. Mas aí o Bahia chegava no jogo e perdia. Então não adianta. O torcedor quer ver lá ele, a bola entrando. Lá ele. O torcedor quer ver a bola entrando. Quer ver ganhar jogo, quer ver ganhar jogo, títulos. Então hoje, Belitani, devido a vários erros que ele cometeu, ele refletiu muito. E aqui eu vou fazer um outro elogio a Belitani. O Bahia estava na 2ª divisão. Ele super pressionado. O pessoal pedindo impeachment dele e tudo. E mesmo assim, ele conseguiu ter psicológico suficiente para conseguir levar uma negociação dessa que é bem complicada com executivos de altíssimo escalão e manter o Bahia. Óbvio que, né, ele trouxe o diretor de futebol, teve outras pessoas, mas ele tem que participar, que ele é o presidente. Então ele conseguiu manter o Bahia e ainda, paralelamente, ir levando essa negociação meio que em sigilo, né? Que se fosse explodir... Agora acho que Márcio Martins. O homem ia lá pra Inglaterra, aí a galera ficava sondando. Oi, Belitani já chegou na Inglaterra. E ele deu até sorte. Já tava adiantado, foi bem antes. Mas assim, Martins deu uma notícia, eu acho que lá em fevereiro. Foi. E assim, o cara tem que ter um psicológico forte. Porque assim, é fácil você tá mantendo o time quando tá ganhando. E outra coisa, Tom, quando sai a notícia em fevereiro, logo na sequência o time é eliminado do Baiano e da Copa do Nordeste. Exatamente, é isso que eu tô... É o baque, né? Entendeu? Então assim, é pressão em cima de pressão, pressão em cima de pressão. Sem diretor de futebol, não via jogador... Chegou assim, Jacaré, você falava assim, pô, Jacaré... Eu critiquei Jacaré. Acho que 100%, 110% da torcida. Eu disse a Jacaré lá em Maceió, eu falei, Jacaré, quando você chegou, eu não levei fé não, velho. Eu não levei fé, estou sendo bem sincero. Hoje admito que você foi muito importante pro acesso do Bahia. E Jacaré disse lá, tava eu, saco de pão do Bahia Mil Grau. Ele disse, olha, sou ruim, sou pé duro, mas quando o Bahia precisou eu decidi. Jacaré falou isso lá pra gente, depois que teve a festa do acesso. Jacaré é muito gente boa. Jacaré, André, os caras são muito gente boa. Ele fala com Darino Senna, ele fala justamente isso. Ele fala, eu sou pé duro mesmo. Mas toda vez que o Bahia precisou. E realmente, teve alguns jogos que o Bahia precisou, por exemplo, no final do campeonato, uns 12 pontos, uns 10 a 12 pontos que o Bahia conquistou. Foi nesse chute de essa chapada. Ele falou isso lá com a gente. Ele fez, vem cá, e a chapada do Jaca? Aí eu, a chapada do Jaca só ia 7. A chapada do Jaca tem que respeitar. A forquilha. Vem cá, agora eu quero perguntar a você. Você queria ver Jacaré? Você quer ver Jacaré? Pode dar sua opinião. Nesse time, nesse projeto do Grupo City? Rapaz, é uma pergunta talvez complexa, né? Abstrata. É porque, tipo assim, se a gente vê a figura do Jacaré, o que ele foi na Série B, aquela coisa de vibração, de trazer junto a torcida, é uma boa. Mas se a gente for buscar a questão do City jogadores... Tecnicamente,
talvez ele não se encaixe. Na minha opinião, tem que manter ele para talvez para aquele segundo tempo, parte para cima, a galera... Eu queria dar uma oportunidade a Jacaré, sabe? Eu queria porque, assim, Ele é jovem. ele é jovem, Pô. entendeu? Essa é uma questão. Por exemplo, com o Grupo City, esse lance de jogador barqueiro, de querer ir pra festa, comer água, não vai acontecer. E a cobrança é totalmente diferente. Uhum. É outra. Então, assim, eu queria ver Jacaré E com Ignacio, eu queria ver jogadores. Ignacio também. Ignacio já foi, né? Você sabe, né? Já foi lá pro Peru. É, Perives. Já foi. o Sporting Cristal. Pode Cristal. Eu queria ver Jacaré com jogadores mais qualificados. Porque, assim, a gente bate o baba, velho. Quando você tá em um baba que só tem ruim, Você se torna ruim. você se torna ruim. Quando você tá em um baba que os caras jogam certinho, Fica até... o futebol melhora. Porque, porra, você dá uma redonda, recebe uma redonda. Isso. Então, assim, eu queria ver Jacaré com alguns jogadores mais qualificados pra ver se ele até não, se o rendimento dele não melhora, ele tem um preparo físico bom. O Bahia vai ter um investimento também em infraestrutura. A comissão técnica do Bahia pediu algumas melhorias de análise, desempenho e tal. Inclusive já trouxe um. Eu queria ver Jacaré, pelo menos assim, vamos dar uma chance pra ver. E assim, Porque pô, ele é a gente jovem, vai pô. ter aí questão de campeonato baiano, Copa do Nordeste ainda. Pra testar, Pra né? testar, É. já que não vai jogar com o Sub-23 nem nada. Vai ser força máxima. E assim, vendo por esse lado, da questão do ruim. E ele, tipo assim, a gente tinha jogadores ruins esse ano na Série B. E ele se destacou, sendo o pé duro, como ele fala. Imagine Exatamente. quando ele tiver jogadores que, sei lá, vão sair na cara 2, 3 bolas pra ele fazer gol. Exatamente. Essa é uma visão que eu tenho. Eu queria ver. Porque assim, velho, é muito fácil a gente julgar depois, né? O engenheiro de obra pronta. É muito fácil. Eu tô dizendo antes. Eu queria dar essa oportunidade. Aí eu acho que na vida a gente precisa ter oportunidade. Tem jogador que você não acredita muito e de repente o cara explode. Às vezes você contrata um jogador de 10 milhões, mas é aquele ali de 500 mil que fez a diferença. Né? Você vê, Zé Rafael foi contratado por, acho que foi 500 mil. Uhum. Olha o que Jacaré não, olha o que Zé Rafael rendeu pro Bahia. Hoje em dia, Ele, Greg. o cara tá lá em outro Gregory. Tá em outro patamar, Outro né, patamar. velho? É. Assim, por que não dar uma oportunidade a Jacaré? Não tô dizendo aqui que Jacaré é bom, não. O próprio Léo Pelé, que falando foi vendido agora por acho Léo que 15, Pelé. 16 milhões pro Vasco. Exatamente. E futebol é muito do que o cara vai encontrar dentro do clube, né? Sim. Se ele tá se sentindo bem, o ambiente que ele vai encontrar. Se ele tá pressionado, o futebol dele tende, infelizmente, alguns jogadores, né? Tende a decair. Quando o jogador ele tem uma perspectiva melhor de clube nessa situação que o Bahia tá hoje, eu acredito que o cara pode sim crescer o futebol dele, desenvolver melhor, como você falou. O cara é novo, ele pode. Eu não vou pegar um Rodrigão da vida que já tá no final de carreira e falar assim, não, deixa o Rodrigão mais um pouquinho aí, porque pode render mais um pouquinho. Não, a comparação é jogador que é mais novo, tem um físico bom e ele pode se cuidar bem. Ele Exato. pode ter uma preparação psicológica melhor. Entendeu? O cara pode falar assim, pô, velho, você tem muito a render, o Bahia Exato. precisa de você. Não que ele seja um jogador titular, mas um cara que entre no banco que, naquele momento, resolva a partida, Exato. né? Mas ele veio certinho, velho. E botou na cabeça dele o que ele tinha que fazer. Foi. E ele veio já todo certinho, Já velho. veio sabendo como, Já veio até sabendo. como agir com a torcida. É. Primeira Entendeu? entrevista, eu acho que dele, a primeira ou a segunda, ele fala assim: não, porque eu meti um desse, ele fez o gol contra o Sport, eu meti um desse contra o Vice. Já foi. Pronto, caiu nas graças da torcida, Já acabou, foi. velho. E aí chega na estreia, mete 2 gols. Chega durante o campeonato, fez vários gols importantes. Deu passes. É. Assim, E quando o time tava é, caiu o rendimento, ele era o único que ainda tentava, corria e tal, então... então assim, às vezes a gente fala assim, é pé duro, mas vamos fazer uma análise um pouco mais detalhada, né? Ele fez gols, deu assistências também. Uhum. Um jogador que volta pra marcar, é um jogador muito voluntarioso, volta pra marcar. E outra, perdendo noite, comendo água, ele conseguiu Fazer isso tudo. fazer isso. Imagina se ele se cuidar mais Se um ele- pouquinho. Pô, agora a gente tem um treinador que é rigorosíssimo com relação ao horário. A gente tem uma gestão que não vai aceitar deslizes do tipo. Vai exigir dos jogadores muito comprometimento, preparo físico. E fora que é uma oportunidade que ele tá tendo agora ir pra Europa. É o sonho da maioria dos jogadores. É verdade. Então, assim, ele não tá no Bahia do ano passado que
ele ia ver se algum empresário ou algum time aí enxergava ele e contratar. Não. Ele já tá no grupo e aquele próprio grupo pode levar ele para um outro time fora. Então, assim, é a oportunidade da vida dele. Ele tem tudo. A vida é feita de oportunidades. Você tem que saber aproveitar. E a dele tá chegando. Esse é o momento. Tom, a resenha tá massa, show de bola, mas nosso tempo já tá chegando ao final. A gente vai ter que marcar uma parte 2 aí da resenha. Tem coisa pra falar ainda aqui, rapaz. A gente vai ter que marcar a resenha parte 2 com o Tom Bahia pra falar aí do tricolor, né? Mas de antemão agradecemos, cara, pela sua disponibilidade, participação aqui, falar um pouco aí da história, né, do Bahia. A sua história como influenciador digital hoje do Bahia também, isso é muito interessante e gratificante aqui pro canal, né? Uhum. E o que a gente torce aí é que seu canal desponte, né? Cada vez mais o Bahia na Série A aí, a torcida abrace mesmo, tanto você como os outros influenciadores, né? Que é o que a gente sempre fala aqui. Para o futebol da Bahia, isso é muito interessante. Um futebol que é marcado aí por preconceitos, discriminações, né? Sim. Pelo eixo, infelizmente. Não era pra gente estar falando isso aqui, mas existe, é fato, então a gente tem que falar. O eixo sul-sudeste hoje discrimina muito o futebol baiano, então a gente tem que, cada um na sua, né? Sim. O torcedor do Bahia, o influenciador do Bahia vai buscar os seus artifícios, o torcedor rubro-negro também vai buscar os seus artifícios com os influenciadores que a gente tem. Então, jogue duro, continue fazendo aí, cobrindo o Bahia de forma excelente que você faz, né? E eu digo mais até, muito melhor do que muitas rádios, viu? Muito obrigado pelo elogio. Eu pego as suas palavras e encaminho também a toda a galera, os influenciadores do Bahia, a galera da mídia independente do Bahia. Não é fácil, sabe? Muita gente acha que é só pegar um vídeo e começar a gravar, não é bem assim, tem muita coisa por trás disso. Você precisa separar pautas, você precisa ver assuntos interessantes, você precisa checar as fontes, né? Eu sou um cara que eu sou totalmente contra fake, e tem uma coisa que me irrita bastante, é fake news, eu detesto, nunca gostei. Então a gente toma cuidado com isso também. E com relação à mídia, né, do sul-sudeste, você falou bem aí, eles realmente existe o preconceito, existe. Agora é engraçado que eles falam de alguns argentinos, né, que agem com preconceitos, mas eles são contra os preconceitos dos argentinos, mas eles agem com preconceitos aqui com o Nordeste bem de uma forma bem aberta, e a gente teve mais uma prova desse preconceito, foi com a contratação de Patrick lá pro Vasco, aonde a ESPN colocou lá na capa dela, ex-jogador do Palmeiras. Patrick jogou quantas partidas no Palmeiras? Brilhou aonde? Nenhuma. Malmente passou na base, entendeu? Mas é isso, a gente tá aqui pra falar de coisa boa, a gente vai falar de Bahia. Estou à disposição para quando quiser, quando quiser voltar. Estou aqui à disposição, sempre falando do Bahia. O Bahia é o mundo. Infelizmente, a vida é feita de escolhas. Você fez uma escolha não... A pílula azul, a vermelha do Matrix. Você fez uma escolha não muito boa, você vai ter que... Você vai sofrer por um tempo. Porque, cara... O Bahia é o mundo. O Bahia é o mundo. Valeu, Tom. Show de bola. Tom, eu tenho a agradecer porque eu já sou inscrito no canal já e tal. E vejo seus vídeos no grupo que tem lá da notícia do Bahia também. Você manda sempre os vídeos lá e tal. Então, assim, é uma preocupação mesmo que eu já tinha percebido em Tom, essa questão dos fakes. Raramente ele quase nunca dá uma barrigada, como a gente chama, né? Então ele traz notícias que às vezes a notícia saiu aqui, ó. Mas aí ele dá uma secando. Pensa que não, sai. Tanto ele quanto o Barbaço. Fazem Marinho também, que entrou nessa onda agora. O Puco. O Puco. Então, assim, agradeço muito, porque você, pra mim, velho, você é uma figura nota 10 ali, com seus vídeos e tal. Ainda acordando de madrugada pra... entrando em live. Tem hora que... Acontece. É o chamado quem é Bahia não dorme. Então, assim, como você fala, o Bahia é o mundo, realmente. E agora com essa questão do City, tomara que o Bahia volte a ser o Bahia de outrora, né? Sim. Então, o que meu pai viu e tal. A gente fala com saudosismo, parecendo que tem 50, 60 anos, mas foi outro dia desse, né? Tem menos de 40 anos e tal. E o Bahia se apequenou a partir daquilo ali, talvez. Então,
Que bom, o trabalho que você faz é um trabalho maravilhoso. Estava, inclusive, ontem na apresentação dos jogadores, né? Então, assim, é um caminho que você continue trilhando, que a torcida do Bahia, como você falou, é carente disso. Sim. Ela precisa muito desse pessoal como você, traz essas informações, e uma informação ali que não é de um cara que talvez seja um jornalista que vai falar coisa do tipo, mas é um cara que é torcedor mesmo ali. Eu já encontrei várias vezes, já vi de vista ele na Fonte Nova, então a gente sabe que realmente está ali no dia a dia. E vive aquilo, né? E vive aquilo como a gente vive, como eu vivo. Poxa, eu ver aqui, porra, deixa eu ver se essa notícia é verdadeira, vou lá em Tom, vou lá em Barbaço. Então, são os caras que são referências talvez hoje, e João, tal, e tem o Sacaninha que eu acho que é de Conquista, eu acho que é de Conquista de Ilhéus, alguma coisa, que é professor, Coroa, Wilson, alguma coisa, não me lembro o nome dele. Mas assim, também trazem coisas, que ele é professor, se eu não me engano. Trazem coisas pra gente, assim, que é bem interessante. Então, obrigado novamente, Tom. Deus te abençoe, te ilumine sempre, que você continue fazendo esse material muito bom. Nosso Muito staff bom. hoje tá soltinho. Ele tá parecendo arroz. Ele ficou emocionado quando me viu. Tá soltinho. Nada contra, mas eu sou hétero. Engula! Receba. Engula! Mas muito, muito bom, muito massa. E como eu falei aqui, já fica aberto aí pra parte 2 com o Tom, viu? Se tiver a oportunidade aí, em 2023 a gente tem um projeto de estar ampliando isso aí, indo pra campo também, então... Vocês vão me ver lá. Vamos sim. De vez em quando eu tô conseguindo uma credencial pra ir lá no meio da imprensa também. Pronto. E eu quero agradecer também aqui vocês pela oportunidade. É sempre bom falar de Bahia. Eu faço isso porque realmente eu gosto. E a gente sabe que quando a gente trabalha com algo, hoje em dia virou trabalho. Sim. Né? Eu comecei com uma diversão, hoje é algo que virou um trabalho. E assim, quando você trabalha com algo que você gosta, fica muito mais fácil. Eu trabalho em hospital, que é algo também que eu amo. Faço isso por amor, sempre trabalho no hospital. E trabalho com Bahia, que é a minha paixão. Então, assim, eu sou um cara de sorte, porque eu trabalho com tudo que eu amo. Privilegiado. Então, assim, é algo que não me cansa. Por mais que às vezes demande de tempo, a esposa às vezes precisa entender um pouco desse tempo que eu preciso demandar para isso. Mas é algo que no final das contas é muito prazeroso. Virou um trabalho. E quando eu vou pro estádio, graças a Deus, o reconhecimento do pessoal, da torcida, eles falam, abraçam, eu faço vlog, entrevisto os torcedores. 2023, torcedor, se preparem que vocês vão me ver, continuar me vendo no estádio, os vlogs continuam normalmente, nada vai mudar. O canal tá crescendo, mas nada muda. Vlog, vídeos todos os dias, notícias, e vocês depois vão participar também de algum ao vivo ao meu lado. Com certeza. Você... Não, ele não. Você tem coragem de ir? A galera vai pegar em seu pé. Porque eu vou falar que você tá sendo vitória. Eu vou falar. A gente analisa. Valeu, velho. Valeu, meu velho. Muito obrigado. Galera aí em casa, você que gosta do canal, compartilha com a galera aí, com os amigos, com a família, os grupos de WhatsApp aí, solta pra galera, tá bom esse vídeo? Comenta, certo? Ativa o sininho lá. Hashtag Papo Fute Baiano. No Instagram também, @Papo Fute Baiano. E não esquece de se inscrever no canal, viu? Valeu, galera! Deixa o seu aí Tamo pra junto. galera. Canal Tom Bahia. Tom Bahia. TONN Bahia. Pronto. Simples. Show de bola. Valeu, galera. Até a próxima.